O que eu vim falar hoje, a minha contribuição para vocês, é que a gente amplie o conhecimento da ciência e as conexões de bases, então, epistemológicas, né, os conceitos que a gente tem para apoiar que a análise reichiana ela cresça, evolua, como todos nós estamos fazendo, mas o movimento que o Dino está trazendo agora para os ensinamentos de Reich. Então, a minha contribuição hoje vai dar alguns suportes para entender como que a epigenética está envolvida em várias áreas do saber e, obviamente, com a epigenética, com a análise reichiana. Então, a primeira pergunta é da onde nós viemos. Né? Uma das coisas que a gente mais enfatiza na análise reichiana é a evolução da vida. A evolução da vida nada mais é do que tudo aquilo que a gente estuda de como que a gente se desenvolveu nesse planeta. Então, o conceito de flecha do tempo e evolução da vida, a gente observa isso na própria evolução das espécies. Então, a parte do ser humano, o organismo humano, ele sempre veio de moléculas que foram se juntando e dando organelas, que formamos células. O conjunto de células são os tecidos. Conjuntos de tecidos afins formam os nossos órgãos, coração, só tecido cardíaco, pulmão, só pulmão. O conjunto de órgãos forma o organismo vivo, mas também, por exemplo, o mesmo conceito a gente leva para organizações corporativas. A junção de organismos dão populações. Quando a gente encontra várias espécies, a gente fala do ecossistema e a gente constitui a biosfera. Quando a gente olha, então, nossa evolução pelo ponto de vista do tempo e daqui para cá, é o que a gente chama de filogenia. São como as espécies foram evoluindo e cada um herdando alguma coisa da sua espécie predecessora. E a ontogenia, que a gente sempre ouve na análise reichiana, é como aquela espécie se desenvolve. Então, mais ou menos, a gente sabe que na espécie humana, nós desenvolvemos sempre da mesma maneira. Então, esse filo ontogenético também é a base da análise reichiana atual, né? Porque prevê uma evolução do ponto que você está a partir do ponto que você veio. Então, e um outro conceito que vocês veem, que não é da análise reichiana, mas que, como todas as outras áreas do saber, a gente associou o que é um bottom-up e um top-down. Esse é um conceito que veio da física, que ingressou na neurociência, e ela é a base para as relações dentro da flecha do tempo e na evolução, aquilo que está mais acima para aquilo que está mais abaixo. Não em grau de importância, ou não são os mais evoluídos. Então, naquilo que a gente trabalha com saúde, a gente vê que somos estruturas que viemos de genes, somos seres que estamos basicamente formados por proteína. Quando a gente adoece, é uma proteína, uma memória é uma proteína, e formamos células que levam ao organismo. Mas quem forma genes são unidades atômicas, aquilo que a gente tinha aula de química, as cargas, que é o próton, elétron, positivas, negativas. Então, as relações top e down acontecem em todos os níveis, no micro e no macro. Se a gente pensar em astrofísica, isso acontece das influências que a gente tem do que vem de fora para dentro, e também a Terra em relação ao efeito dela no universo. Sempre essa relação micro e macro, top-down, bottom-line, vai continuar existindo. Então, não é nada novo. Nas literaturas mais esotéricas, holísticas, essa relação do ser humano com o microcosmo e o macrocosmo sempre existiram, mas hoje a gente tem uma base mais
científica que sustenta isso. Então, proteínas sempre vão relacionar com prótons e elétrons, porque elas que levam cargas e vice-versa. Um organismo, ele depende da sua expressão de genes para estar sempre mais saudável, e tudo isso vai dar a nossa base daquilo que a gente chama de densidade. Sempre é uma discussão de onde vem a densidade. A densidade ela vem de tudo isto, mas principalmente as condições atômicas. Ops. Então, como que a gente começa a vida? O que para a biologia é o ser? Deixa eu só mudar uma coisa aqui que está ruim. Então, para a biologia, a vida seria a célula. E o que encerra dela os nossos genes. Então, para a análise reichiana, tudo principia no si, o sistema si. E para muitas outras teorias, é o indivíduo, a individualidade. Então, as relações que a gente encontra no microcosmo celular são as mesmas que a gente vai encontrar em relação aos planetas e às relações humanas. Nada foge desse princípio primordial. É um fractal, é algo básico, sempre vai acontecer dessa maneira. Então, a gente vai olhar um pouco mais para esse lado e o que a epigenética pode contribuir para isso. Uma das definições do sistema Si da análise reichiana é exatamente essa que apareceu. É o nosso self, arquivo dos nossos imprints estabelecido no núcleo biológico. É a definição para a biologia do que é a nossa carga hereditária. Não vou falar que é só gene, mas basicamente eu consigo traduzir em todas as memórias tudo que meus antepassados passaram e todas as minhas vivências no gene. Essa é a única molécula da nossa vida que a gente consegue ter um drive capaz de gravar, e a gente não sabe direito como tudo isso funciona. A gente tem exatamente preliminares. Então, qual que é a química da vida, né? Qual que é o acting molecular primordial? Qual seria o movimento mais ontogenético, né? Mais filontogenético da vida? Se dá também no DNA. Então, o DNA ele é um monte de letrinhas que vão se enrolando, vão formando uma fita, imagina um novelo de linha, e ele vai se enrolando em carretéis, que a gente chama de histonas, são essas proteínas, e elas vão enrolando, e a gente tem armazenado 30 mil genes, 33 mil genes, que nas combinações produzem milhares de moléculas que constituem a nossa saúde, a nossa existência. E, ao serem empacotadinhos, eles vão empacotando cada vez mais e formam os nossos cromossomos. A gente tem 23 pares que vão estar dentro do núcleo de todas as células, exceto as hemácias. Então, o movimento primordial, e a gente vê muito isso na vida, é o se envolver e o se desenvolver. Então, a base da vida tem a ver com esse movimento. Eu me condenso e me expando. Por que isso é muito importante para a gente falar? Porque vocês estão vendo aqui que tem uma coisa que se chama heterocromatina e eucromatina. Eu, em grego, é tudo o bom, o saudável, né? Tá, eutiroideu, tá funcionando bem a tireoide. Tá com uma boa condição de saúde. Hétero é o diferente, que está diferente do que devia. Então, quando os nossos genes estão encostados um no outro, né, que estão compactados, a gente fala que o nosso código genético não está funcionando, ele está silencioso. É aquilo que a gente fala está reprimido, ele não expressa. Então, essa fala de repressão e expressão
ela nada mais é também de que relações que a gente tem na própria química do nosso corpo. Eu ou estou mais aberto, ou estou mais fechado. E quando eu estou mais aberto, mais ativo, eu começo a traduzir, conversar mais com o mundo, e no caso do gene, eu vou mandar receitas de fabricação de moléculas que são importantes para o nosso corpo. Olhando, então, mais de perto essas questões, esse é o nosso desenho básico de aula de genética. Se a gente sair daqui sabendo exatamente disso, tá muito bom. Que na vida a gente expande e que a gente contrai. E que o gene, quando ele expande, ele expressa genes, e quando ele contrai, ele reprime genes. E que quando a gente tem esse movimento, eu estou mais na saúde, e quando eu estou mais nesse movimento, eu posso estar na doença. Quando eu tenho esse movimento, eu estou mais no equilíbrio, e quando eu estou mais no outro, no desequilíbrio. Então, tem relações de negaentropia e de própria entropia. Mas essa conversa é bilateral, porque às vezes é importante a gente reprimir e às vezes é importante expressar. Então, a doença, em todas as esferas do nosso saber, mesmo as doenças psiquiátricas, saúde mental, mas as doenças como câncer, diabetes e tal, tem uma relação de genes que deveriam ficar mais da saúde, que deveriam ser mais expressos e acabam sendo reprimidos, e genes de doenças que a gente herda ou a gente vai tendo outras marcas, que é da epigenética, e por algum motivo eles resolvem acordar, ou seja, expressar. Então, também a evolução tem a autorregulação. É algo que vai para os dois lados. Mas o que a gente precisa aprender é isso, que quando eu abro os meus genes, eu tenho a possibilidade de expressar a saúde. Mas, às vezes, nem sempre a gente se abre bem. Então, se a gente olhar em algumas doenças, gente que é muito aberta, a gente tem um pouco freio na fala, pouca censura. A gente tem hoje, muito tranquilamente eu falo isso, nosso exemplo do líder máximo, né? Ele político desse país. Ele expressa de uma maneira em que a expressão dele é exatamente aquilo que deveria, às vezes, estar, no bom sentido, reprimido. E qual que é a linguagem básica de tudo na vida? Tudo se dá em 3 tempos. Não tem nada que fuja a esse arquétipo do 3. Não é à toa que os contos de fadas são 3 filhos, que todas as religiões têm algo que envolva a trilogia, a trindade. Então, na nossa célula, a gente tem o DNA. Mas o DNA ele só mora no nosso núcleo, é a nossa essência do ser. A gente não consegue traduzir isso puro. Eu preciso de mediadores, eu preciso me expressar. E a expressão para aquilo que me dá a função é o RNA. Então, só para a gente trazer o dogma central, que tudo isso que eu estou falando para vocês acontece no nosso corpo de uma maneira precisa e a todo tempo. Então, eu só sou e tenho uma saúde possível se eu tenho uma proteína que esteja funcionando bem. Então, no nosso DNA, tem a receita para a gente ser um ser vivo biológico. Quando o DNA ele vem defeituoso, eu vou produzir uma proteína defeituosa e vou desenvolver uma doença. Isso pode vir de cargas de quantum genético, que são as doenças que a gente chama de genética. Eu vou herdar, por exemplo, a distrofia muscular. E também de questões que aconteceram na minha vida durante a gestação, durante o que aconteceu com meus passados, e vai estar gravado no DNA por uma outra herança, que é a epigenética, que é o tema dessa aula, e é por isso que a gente vai desenvolver a partir daqui. E como que eu faço algo que está lá dentro do nosso cofre abrir para o mundo? Então, aqui é a célula, aqui é o núcleo, então, membrana celular, citoplasma, núcleo, e dentro do núcleo, o DNA. Eu tenho que ter algo que me leva do meu mundo, fazer uma ponte para o meu cerne, para a minha metade, que é o RNA.
O RNA é algo que me ajuda, então, a fazer uma transcrição só daquela receita mais importante que eu preciso. Se for hormônio, é a receita do hormônio. Se for receita de um peptídeo, vai ser a receita de um peptídeo. Se for de uma dopamina, vai ser da dopamina. E assim vai. Não há nada no nosso corpo que fuja a essa regra. Para tudo existe uma alteridade, um comando, um ego, uma organização. E que vai levar ele a ser traduzido em proteína. A proteína nada mais é do que tudo que a gente come tem que virar aminoácido. Então, quem tem mais aminoácidos, melhor para a saúde, porque forma melhor proteína. Quem come menos, tem menos aminoácidos, as proteínas acabam tendo problema. Por isso que as questões nutricionais são tão importantes na saúde. Sem aminoácidos, não formamos o elemento básico da vida biológica, que é uma proteína. Então, quais as relações que a gente olha, depois de saber disso, para onde a ciência foi? Isso aqui é muito importante que saibam. A gente descobriu que a gente tem um genoma. O genoma são todos os nossos genes que fazem essas receitinhas o tempo todo e não para. Gente que dorme mal, gente que dorme bem, gente que tem problema de tireoide, gente que está com problema de obesidade, com pressão alta, tudo está começando, todo o conjunto de problemas se dá basicamente nessa relação molecular que é primordial. Tem problema aqui. E vai dar no epigenoma, que é como eu estou me relacionando com isso. E a ciência agora começa a olhar de que eu posso começar a entender que aquela pessoa também tem uma individualidade, sabendo ipsis literis, com uma precisão, uma personalização, quais são essas proteínas que estão funcionando mais ou menos. E a isso a gente dá o nome de ou transcriptoma, ou a nutrigenômica, ou proteômica, e o metabolômico. Isso já é da prática comercial, a gente pede avaliações de genes, por exemplo. O epigenoma, em câncer, em algumas doenças de desenvolvimento, como autismo ou esquizofrenia, já tem substâncias e diagnósticos usando isso, e isso aqui ainda é uma questão... estamos construindo saber. Tem como eu avaliar se que comidas combinariam melhor com você, mas ainda a gente não tem tanto estudo para falar que isso é realmente replicável. Então, o que é esta linguagem da vida nos interessa aqui? Por que isso é importante para a análise reichiana? Porque no nosso DNA tem toda a nossa inteligência. É aquilo que foi transformado ao longo da nossa existência, na nossa evolução, na nossa flecha do tempo, e tem a ver com a nossa consciência. A gente só tem consciência de coisas do passado. Por quê? Porque somente na retrospectiva a consciência pode existir. Então, o sentir, que tem a ver com como eu vejo a relação, é coisa do RNA. Ele é algo que dá à ciência, é do momento. Então, eu me senti bem ontem porque eu comi bem, eu me sinto bem agora de conversar com vocês, e eu não tenho muita consciência, um pouco da inconsciência, de coisas que eu quero fazer, de como vocês vão receber essa aula. Então, a proteína está ligada com a função, com a vontade. O RNA é o grande mediador, é o nosso sentir. Então, e é aqui que mora a epigenética, como a minha genética relaciona com o ambiente, o que essa pessoa me disse que me trouxe uma memória desagradável e, portanto, uma emoção disfuncional. O que meus pais me fizeram, ou como eles educaram, e que agora, sem querer, eu me lembrei e passei a ficar doente. Então, ativando o nosso RNA e alguns genes e a influência de tudo isso que vem para a nossa carga celular, eu posso adoecer. Então, voltando lá agora para o quantum, então agora fica mais fácil, que a gente, na realidade, tem 3 estruturas muito conhecidas para a gente pensar. A gente sempre fala da tridimensionalidade, o cérebro tri. Então, também na célula a gente tem esse nível atômico, o molecular. O molecular é tudo aquilo que é a combinação do atômico, são até as proteínas,
E depois que a proteína, a molécula forma a substância, a gente chama em ciência de célula. Então, no nível, a gente tem o atômico, molecular e a substância. A substância tem muito mais a palavra a ver com as questões do desenvolvimento psíquico, porque é dar o substantivo, né? Como que eu vou dar a individualidade. Por isso que na biologia a gente chama de biologia molecular, biologia celular, e que a epigenética junta, então, esses dois campos do saber. Então, tudo que vem depois do gene, hoje, é o que a gente conhece epigenética, ou seja, acima do gene. E é por isso que ela é tão importante em todas as áreas do saber, né? O próprio Erickson já fez algumas teorias envolvendo a epigenética naquela época. O que está abaixo do molecular do nosso gene começa a chamar atômico, tem o subatômico, que a gente não precisa entrar, mas hoje aquela questão nossa de densidade daquela pessoa é estudado na ciência, principalmente por físicos e matemáticos, para entender como que eu posso dimensionar aquilo que nós chamamos na análise reichiana de uma pessoa de boa densidade e uma pessoa de baixa densidade. Uma pessoa que tem uma densidade mais negentrópica, mais organizada, ela tem uma boa quantidade daquilo que a gente chama em energia. E tem aquelas pessoas que já vêm nessa vida com uma baixa energia, com um baixo quanto, uma baixa densidade. Ao longo do processo que vocês vão aprender no IBAR, vocês vão aprender também a diferenciar isso do ponto de vista clínico e da narrativa histórica, de como que a linguagem daquela pessoa vai falar, né? A gente chama da linguagem de traço, as marcas de tudo isso que a gente vê é expressa também na neurolinguagem, né? Não é só a linguagem, mas é a neurolinguagem. É uma mente que organiza esse corpo e que isso tem uma base biológica, não é empírica. Hoje a gente entende isso pelo avanço que a tecnologia nos deu e é essa que a gente está, graças a Deus, fazendo essa aula. Então, enfim, o que é epigenética? A epigenética ela surgiu, de fato, há 20 anos atrás. Ela foi descoberta em 42, mas ninguém deram muita importância. Um inglês, numa época da guerra. A epigenética é da época da guerra. Uma época que Londres, o inglês, estava sendo bombardeado e ele viu que a célula tinha várias possibilidades de ser. Olha que lindo que é isso, né? Alguém em 42 falava assim, pô, essa célula aqui, ele chamava em inglês do landscape. O landscape é uma célula tem horizontes, tem paisagens, ela pode vir a ser várias coisas. É a potencialidade. Então, quando o Watson Crick descobriu em 53 os genes, a gente achou que ia descobrir todas as curas, a molécula da vida. Uma das grandes injustiças da ciência, porque foram 2 homens e uma mulher judia, que foi reconhecida póstumamente. Então, a história do gene também traz dor, traz exclusão, né? E a gente precisa trazer nesse momento a vida que inclui. E o gene sempre inclui e exclui, mas a epigenética tem a ver com as escolhas. Então, quando teve a história do projeto Genoma, repetiu-se essa ênfase, né? Igual a gente quer agora, vai sair a cura do Covid, a gente achou que, mudando as letrinhas do nosso DNA, a gente ia manipular o genoma e teríamos a vida eterna, né? Aquilo que todos os mitos vêm. A gente quer a busca da redenção e de viver eternamente. Mas a gente viu que não foi isso. E aí ele falou, puta, depois de bilhões de dólares deu errado, precisamos rever isso. Porque a gente sabia encontrar os genes, começamos a conhecer quais são as letras, a soletrar os genes, mas ele não tinha nenhuma função. Ou seja, eu posso ter qualquer memória, mas se ela não tiver função na minha vida, o cérebro sabe disso somente, ou descarta ou reedita. E assim é na do gene. Então, a gente voltou para epigenética. Então, era importante a gente descobrir como genes são expressos, né? Aquele movimento de abertura que eu falei lá no começo.
E aí a gente viu que era a epigenética que poderia dar um destino para a vida humana, que o Conrad Weddington já tinha falado lá. As possibilidades da gente ser na vida, né? As circunstâncias epigenética e a todo tempo. Esse que é o legal. A genética é algo paralisado no tempo. Ela não muda. A gente só vai trabalhar em abrir genes que vão dar saúde ou tentar fechar genes que geram doenças e que a gente adquiriu ou nesta vida ou lá de trás dos nossos antepassados. E esse grande dilema na vida, o que é mais importante? A nossa natureza ou o nosso ambiente, da onde a gente veio, o inato, aquilo que a gente vai adquirindo, na realidade é uma conversa importante que não pode ter vencedor nem vencido. Tem que ter a evolução da vida, a negentropia, sistemas que se organizam e evoluem. E é isso que é a base da análise reichiana. Por meio de ativações, eu tento trazer, né, eu faço com que aquele corpo volte para o protótipo da autorregulação, ativando mente e corpo, top-down e bottom-up, né? A gente sempre tem que lembrar disso. Eu posso pela consciência, mas eu posso pelo corpo. E é esta via, esse balanço, essa comunicação dos dois que gera a saúde, e nesse caso a gente está focado na saúde mental. E assim, a epigenética surgiu no mundo e fomos começar a entender da onde ela vem, o que pode influenciar o nosso genoma, quais marcas, né, quais traços do nosso dia vão influenciar esses nossos genes. E aí, para espanto dos pesquisadores, a gente viu que o estado psicológico, aquilo que a gente come, relações climáticas, exposição a doenças, a substâncias tóxicas, a situação financeira, né? A gente fala situação financeira, a gente vê tanto na pobreza quanto no exílio agora, né? Essa situação de expatriados voluntariamente ou involuntariamente, isso acontece, a prática do exercício, as relações que a gente tem do microbioma intestinal, quanto que isso interage com os nossos genes, medicamentos, a medicina alternativa e complementar, que muitas práticas que a gente não tinha, muita evidência científica que tinha atuava do ponto de vista genético, quando a gente vai ver pela expressão epigenética, então acaba tendo, mostra que a gente o tempo todo a gente tem a possibilidade de reverter. Então, a vida é sempre a primeira escolha. E é pela epigenética que a gente tem essa condição de poder ativar e saber que os nossos pacientes queridos, eles vão começar a expressar a vida, eles vão expressar a saúde. Então, que aquele é um momento de modulação. Então, quem dá essa condição para o nosso corpo biológico é a epigenética. Então, esse é a grande promessa da epigenética que a gente não pode esquecer de maneira alguma. Tudo é reversível. A gente ainda não sabe fazer direito isso em algumas doenças muito complicadas, como câncer ou como alterações genéticas mesmo. Mas a gente está começando a entender de que quando a gente atua com todos esses fatores, principalmente, né, o exercício, a alimentação, a educação, o trabalho com memória, eu posso começar a ter populações, indivíduos mais saudáveis ou pelo menos menos doentes, né? Um dos grandes ganhos que a gente sempre tem que olhar é que se eu não consigo evoluir completamente naquilo que eu queria como idealizado, com aquilo que é a minha inconsciência, que é o meu desejo, a minha vontade, eu também tenho condição de que ao adquirir algum ganho, já foi evolutivo, já é negentrópico. Então, a satisfação também é da epigenética, né? O bem-estar, que a gente sempre pergunta, como você está sentindo, né? O antes, depois, você já vira supervisão.
a gente percebe que teve uma reversão, um ganho ali de saúde para aquela pessoa e para a gente também, porque a epigenética é ela que dá a linguagem da relação, né? Então, aquilo que eu provoco no outro, o outro provoca em mim, né? A relação é sempre dual. Então, o trabalho da supervisão, né? A análise reichiana traz essa riqueza da linguagem do traço, da relação do terapeuta, é porque também aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou atuando, eu estou recebendo. E isso tem que ser claro, como a gente vê na relação de pai e filho, na relação de chefe e colaborador, na relação eu com a comida. Então, esta comunicação interpessoal, ela se processa também bioquimicamente pela epigenética. Então, como que a epigenética controla a transcrição? Então, como que eu faço essa modulação? Basicamente é isso. Não esqueçam disso. Ou eu tenho que fechar, ou eu tenho que abrir. Ou ela fica totalmente aberta, ou totalmente fechada. É como se eu tivesse que espreguiçar de vez em quando, e de vez em quando eu tenho que me encolher. Então, às vezes eu tenho que ir, me expressar, falar, conversar, e eu tenho que também ir para a cama, me encolher um pouquinho e dormir. E tem essas marquinhas que a gente vê em relação a essas fitas de DNA, que são onde alguns elementos químicos juntam e vai fazer com que ele abre ou feche mais. Então, se a gente olhar aqui, na realidade é quase uma unidade, uma unidade atômica, né? Uma combinação de moléculas. É o metil. Metil, se a gente olhar, é um CH3. Incrível como um carbono e 3 hidrogênios é capaz de processar isso. Então, quando umas dessas moléculas, um acetil, um metil, um fósforo, uma ubiquitina, são substâncias que têm a ver com a nossa famosa tabela dos elementos, que combinam com moléculas, ao grudar numa molécula do nosso corpo, ela é capaz de ativar no nosso DNA, abrir ou fechar. No caso da metilação de DNA, ela é a mais conhecida e a mais bem estudada. E das modificações da estona, a estona ela tem um rabinho, né, o tail em inglês, e é aqui que esses elementos químicos se ligam. Imagina que é um papagaio que tem e está fazendo lá experiências de que se, conforme o vento, ele vai pegar mais ou pegar menos, ele vai cair. Então, de acordo com a cauda do papagaio, da pipa, esses elementos têm essa função. E o que tem a mais promessa na prática médica de fazer possibilidades de terapia epigenética é o que a gente chama de microRNAs. O que são microRNAs? São pedacinhos pequenininhos de RNA que se juntam numa receitinha do DNA e que quando o DNA se junta a esse RNA, ele tem uma tendência, ele se implode. Então, agora a gente quer conhecer quais são os microRNAs que podem ser execuíveis. Então, eu conhecendo, isso é possível, a gente já tem tecnologia para isso, injetaria esse microRNA no sangue e uma pessoa com câncer, eu sabendo que ela está produzindo, né, a proteína errada, eu dou a contra-receita, ou seja, eu vou dar a regra para parar de produzir e é onde todo mundo está indo em relação à epigenética e saúde. Isso tudo aqui, a metilação e as modificações de estonas e outras questões, são as bases da pesquisa básica para dar estrutura. Aqui tem medicamentos que já existem na prática médica, que trabalham com a metilação de DNA e de acetilação de estonas, né? Que trabalham com doenças em câncer hematopoético, então linfoma e leucemia, é muito comum, a gente já vê, obesidade, e agora começa, por exemplo, as doenças como autismo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Porque senão não vou ver a senhora fazendo xixi. Vou seguir, então. Bom, eu falei lá que a nutrição é super importante.
Então, isso também é muito importante para vocês todos, para nós todos, sabermos o que a pessoa come. Por que é importante isso? Porque no ciclo lá da metilação do DNA, nas questões da epigenética, eles gostam, eles precisam muito, por exemplo, do ácido fólico, da metionina, da vitamina B12, da B6, de serina, que são aminoácidos, da betaína, da colina, e tudo isso está no alimento. Principalmente o ácido fólico, a metionina, ela só vem da dieta daquela pessoa, e principalmente carne. Então, pacientes que são vegetarianos, a gente deveria ter mais atenção com eles em relação a orientar, que ela possa comer mais e, às vezes, suprir. Por que isso? Porque todo aquele radical que vai dar nos processos de metilação e demetilação vem disso, ele vai sobrando desse ciclo. Então, são ciclos importantes, bioquímicos que a gente tem. E, por exemplo, é desse aminoácido homocisteína que a gente tira conclusões que uma pessoa, por exemplo, está mais estressada. O que é um estresse? Né? Por que a gente adoece? Por que a Covid está pegando mais as pessoas crônicas? Né? Na realidade, agora que começou a sair, né, pouco tempo, mas essa é a minha teoria, não, minha hipótese não, minha certeza, que são as pessoas mais inflamadas. O que é uma pessoa inflamada? É aquela pessoa que tem mais dificuldade de expurgar o lixo do corpo, porque a gente produz lixo bioquímico o tempo todo, aquilo que a gente chama de antioxidantes, do estresse oxidativo. É como se a nossa ferrugem. Como que a gente bota fazer essa ferrugem para fora? Os actions ajudam, um bom sono ajuda, mas tem gente que não consegue. Então, ela vai se acumulando, vai ficando enferrujada e ela vai tendo, por exemplo, mais homocisteína elevada. Então, o corpo tem a autorregulação, quando a gente está na saúde, a gente não faz isso. Então, muito importante para aquelas pessoas hoje que têm... É diferente o diabético que cuida daquele diabético que não se cuida. Porque a glicose, que é o excesso do diabetes, ela é altamente inflamatória. Né? Então, por isso que o médico usa uma glicose hipertônica para queimar vasinho. Né? Ela queima, ela inflama aquela varizezinha. Então, a glicose é a molécula da vida, mas como tudo, se tem muito, atrapalha. A pressão alta, o corpo tem que trabalhar muito para que ele não morra e suporte as pressões daquela pessoa que não usa o remédio. Então, aquelas pessoas que estão organizadas com as medicações, a sua saúde está mais blindada. Aquela pessoa que fuma, aquela pessoa que usa cigarro eletrônico, que ninguém falou, por isso que está começando também a ter as questões do jovem. O jovem tem droga, o jovem tem o cigarro eletrônico, o jovem tem noites pouco dormidas, mais do que as pessoas maduras, né? O destemido. Então, a gente precisa entender que tudo isso é epigenética, que está explicando por que o vírus gosta disso e por que nós adoecemos, na realidade. Não tem nada novo hoje na Covid do que a gente já não conhece de milhares de anos. São as pessoas mais fracas, que têm menos condições de suportar uma situação de desafio. Na análise haitiana, a gente pode olhar em diversos pontos de vista. Aquela que já tem menos densidade, porque naturalmente já pode ter desenvolvido outras doenças, ou tem menos sistema imune, porque já nasceu assim. Então, a gente precisa... Mas isso é modulado? Óbvio, vocês estão vendo agora que a gente consegue transformar isso pela epigenética e pela ativação da análise haitiana. Como que a gente observa na natureza, por exemplo, essa questão do alimento? Tudo começou com, obviamente, experimento com ratinho. Esses ratinhos aqui, todos, esses camundongos, eles são filhos geneticamente idênticos. Como que a gente faz isso em pesquisa? A gente põe o mate, né, o acasalamento entre irmãos geneticamente idênticos. Por que a gente faz isso? Para a gente ter certeza que não é uma causa genética, é uma causa além da genética. Então, todos eles são geneticamente idênticos, mas o fenótipo é diferente. Geneticamente são diferentes, porque cada um tem uma pelagem. Porque aqui, no caso deles, a mãe recebeu uma suplementação de ácido fólico, mostrando que ainda o ácido fólico foi diferente para cada um desses seres.
indicando que mesmo entre gêmeos, existe uma individualidade. Então, gêmeos idênticos, geneticamente idênticos, epigeneticamente são diferentes. Então, mostrando que cada ser desse planeta é diferente. Cada pessoa que eu vou relacionar é realmente muito diferente. A gente tende a colocar em protocolos, em perfis, né? Mas na análise haitiana, vocês estão aprendendo que da onde ele vem, como ele atuou, as relações de memória, os hábitos dele, a gente consegue fazer uma tradução de entender a epigenética dele, né? Uma tradução epigenética, não protocolar. E aqui a mãe dos dois estavam grávidas usando aquele bisfenol, né, que a gente não usa mais, que é o copo plástico, que dá alterações hormonais. Esse aqui recebeu a dieta normal e esse aqui a mãe foi suplementada com a colina, ácido fólico, betaína e B12. Lembra aquele ciclo que eu dei lá atrás? Esse ficou normal, ou seja, os efeitos nocivos dessa substância foi anulada, mas o seu irmão, que não recebeu, ficou obeso. Indicando que a grande doença da vida, né, uma das grandes... a obesidade é uma das doenças, ou síndromes, né, porque são vários fatores, mais inflamatórias que existe. E é isso. E aí, pela alimentação, a gente pode fazer a reversão. Então, não é só, obviamente, pela dieta. Tem várias coisas hoje, várias atuações, várias ativações, e a análise haitiana, ela entra nisso, que é o que a gente está vendo. E como que, então, a gente consegue mostrar que cada pessoa é uma na vida? Pela embriologia. Uma das grandes riquezas da análise haitiana, dentro das teorias do desenvolvimento psicossocial infantil, né, principalmente, mas de como a gente adoece, é que ela é a única que parte de situações na flecha do tempo intrauterino. Isso é super importante. E é onde ela faz a diferença para a gente entender quando começam as doenças. E por que é no intrauterino que a gente tem que olhar? Porque a gente tem 2 pontos de vista. E é isso que esse gráfico vai ver. Não se impressione com ele. Primeiro, tem o ovo, que é a fertilização, encontro do espermatozoide com o óvulo, o ovócito. E aqui é o tempo presente, esse aqui vai ser o futuro dele, e esse aqui é da onde eles vieram. Né? Então, na relação, quando existe a fusão desses 2 núcleos, então, por que a vida é um núcleo? Porque quando o espermatozoide encontra com o óvulo, o citoplasma, a membrana, vai embora. Mas são 2 núcleos que se fusionam. Então, a fusão nuclear, esse aspecto do núcleo da pessoa, ele é importante porque é princípio da nossa vida. É por onde a gente começa, é por fusão. Então, por isso que também é muito importante a gente não ficar tão fusionado. A fusão, ela surge, mas depois tem que ter a expansão. Então, o Big Bang aqui surge quando eu começo a transformar várias célulazinhas aqui, a mónula e tal, até que eu formo o blastocisto. O que o blastocisto é? O blasto é quando surge na vida o mundo, a cavidade. Então, uma das teorias que define o que é vida é quando surge a cavidade, o movimento expansivo. E nesta cavidade tem uma parte aqui que vai virar placenta, que é o trofoblasto, e essa partezinha pequena que vai virar o bebê, né, que é o embrioblasto. Daqui até aqui, todas as células têm condição de virar um ser, que a gente chama de totipotentes. Se essa célula aqui se quebra em 2, a gente vai ter os gêmeos idênticos aqui. 2 seres geneticamente idênticos. E aí, ele vai começar a se desenvolver, vai produzindo, e vai se diferenciando e produzindo suas células. Então, todos nós viemos de uma mesma célula, que vai se diferenciando, vai evoluindo, e tem dentro dela a marca daquilo que vai ser pulmão, do que vai ser coração,
e daquilo que vai ser cérebro. E isso é fantástico, porque geneticamente elas são idênticas. Mas é graças à epigenética, na possibilidade dessa de expressar genes e repressão de genes, que eu vou também fazendo a forma da vida. Então, é como se pusesse mais ou menos barro, vai dando aquilo e o sopro. Como que a gente vê isso na prática? Então, quando eu vejo, não sei se vocês estão vendo aqui, bem no cantinho tem o degree de metilação. Então, aqui é quanto mais para cima, mais alta a metilação, quanto mais baixo, menor a metilação. Por que é bom a gente falar disso? Porque quando a gente forma o ser, o núcleo, o zigoto, imediatamente a gente apaga todas as nossas marcas epigenéticas do nosso genoma. Todo o nosso gene apaga, exceto aqueles que a gente tem que herdar. A gente não sabe por que isso acontece. Eu sempre falo que isso aqui é o nosso karma. Se a gente pudesse falar na ciência a herança, o karma, aquilo que os nossos antepassados deixaram, que é de fato, é o imprint genômico. Imprint genômico é quando os genes se encontram, somente 23 pares dos cromossomos são herdados do pai e outros 23 da mãe, para comparar de novo os outros 46, que é o total da vida. Mas tem genes que vêm para a gente que a gente não sabe por quê. São aqueles que nos marcam e vão deixando a nossa ancestralidade. Na ciência, isso chama-se imprint genômico, ou seja, o imprint primordial. Tudo aquilo que o seu pai, seu avô, todo mundo fez, você vai levar. Então, é a própria existência da imortalidade. Olhando pelo imprint genômico, a gente está lidando com genes que nunca morreram, que nunca se desfizeram. Então, nesse sentido, se a gente olhar do ponto de vista molecular, somos realmente seres imortais. Mas, aquilo que a gente vai fazer escolhas, alguns outros genes, que são a maioria, eles apagam todas as suas marcas. Então, também no início da nossa vida tem aquilo que é mantido e aquilo que vai ser criado. Então, eu apago todas as minhas marcas da metilação desses genes que eu vou mudar, e quando surge o blasto, uma onda de metilação, por exemplo, vai surgindo e graças a ela, por exemplo, eu vou me diferenciando em tecido. Não só isso, ele vai me dando esse sinal de que, de novo, eu vou me ganhando o meu código epigenético, dentro do meu código genético, ele vai dando sinais para o corpo, para este corpo, naquilo que ele pode fluir e autorregular para vir a ser um bebê saudável. Então, quando isso acontece bem, a chance daquela pessoa ter saúde é 100%, ou muito grande. E a placenta? A placenta, incrível, ela é tão importante, mas ela, no perfil da epigenética, ela é a coisa mais estável. Então, ela mais ou menos acompanha essa linha aqui. E tem que ser isso mesmo, porque a placenta é um resto de nós que nos ajuda a sobreviver. E ela é a prova cabal de que tudo na vida é evolutivo. Quando ela não funciona, ela tem que ser evoluída ou largada, né? A gente tem que ser desapegada. A placenta é o exemplo da nossa vida do desapego primordial, né? Como que a gente ensina uma pessoa a desapegar? Olha, tinha uma coisa que te nutria, que foi importante na sua vida, que te ajudou a você viver na água, respirava por você, trazia tudo prontinho, e mesmo assim você esperou nascer, abriu mão disso e nasceu. E a placenta se foi, ela teve a função dela. Então, também essa relação do parto, como você nasce, as passagens na nossa vida, tem a ver já de cara com a placenta. Porque aquelas situações em que a paciente tem doenças da placenta na gestação, a mãe tirou o útero depois que nasceu, ou morreu depois por sangramento, etc. Tudo isso para a análise haitiana tem uma inteligência, tem um conhecimento. E pode dizer dessa mãe e desse filho, né, nas relações geracionais, e a gente ficar mais atento em poder recuperar a saúde daquela pessoa. E aí aqui é o lado do futuro.
tem aqui o lado do passado. Então, aqui, quando temos a gravidez, a gente percebeu que a gente vem com genes que é o que nos fala que eu sou meu irmão é meu irmão, que a gente faz o teste genético, a gente sabe quem é pai, quem não é pai, se você veio da Ásia, eu não sei de onde, né, o pedigree. E aqui vem a história de cada um dessas células que deram o ovo, do espermatozoide e do óvulo. Ops, deixa eu ver aqui. Que é essa que apareceu. Então, aqui a gente chama isso de mitose. Eu vou produzir células do corpo, células de biologia básica, e para formar células germinativas, aquela que origina genes, é a meiose. E é interessante porque cada vez que a gente tem uma meiose, ou seja, uma célula primordial, que está lá no ovário da menina, e ela vai ovular, a cada rodada de formação de um óvulo, ela tem uma nova possibilidade de epigenética, ou seja, a genética é sempre mantida igual. Mas mesmo na produção do óvulo, a gente tem, e do espermatozoide, no amadurecimento dele, na evolução dele, de algo que não funciona para algo que funciona, de algo que está paralisado, que vai ser expresso, vai ser uma célula madura, eu vou ter um código epigenético diferente. Por isso que a cada gravidez não nascem seres semelhantes. Por esta questão, porque tem um novo código genético, mas também porque cada óvulo e cada espermatozoide tem o seu próprio perfil epigenético. Ou seja, nada na vida é igual. E é isso que fica gostoso e artístico no sentido da gente poder expressar com a criatividade. Saber que cada pessoa que está perto da gente, ela veio de um momento único, não de dois. É um, não tem jeito. E o que agora, esta questão aqui, de um novo ser, ele recebeu um novo código genético, ajuda para a gente em relação ao corpo. Então, eu disse para vocês que a gente tem um momento que é quando eu me transformo de célula para ser. Eu tenho o passado que eu vim e então, como meu pai estava, como a minha mãe estava, aquelas perguntas de quanto, né? Como que eu sei que eram as possibilidades desse pai? Está aqui, ó. Então, se meu pai vem de uma situação mais fálica ou de uma pessoa mais hipodensa, se a minha mãe vem de uma estrutura mais depressiva, de desnutrida, de pobreza, de violência, tudo isso fica imprintado na própria produção das suas células germinativas. E, por fim, quando eu vou me diferenciar, o que a minha mãe vai passar nesse momento da gravidez e na diferenciação das células, então isso acontece 4 dias e meio, 5, né? Então, do dia que fertilizou até o dia que forma o blasto, para ficar mais fácil, 5 dias, mas são 4 dias e meio. Na noite do 40º dia e meio, forma o blasto. E aqui começa a diferenciação celular e a gente, mais ou menos em embriologia, a gente fala que aqui é a fase embrionária até a 8ª semana e depois começa a fase fetal. Por que chama embrião e por que chama feto? Tem várias hipóteses, mas a que eu mais gosto é porque o embrião é quando o feto se torna feto quando eu tenho a possibilidade de voltar a olhar para dentro. Então, quando surgem as pálpebras, quando o feto, aquele embrião consegue piscar e fechar os olhos, ele se torna feto. Então, embrião é toda a recuperação das fases embrionárias e eras geológicas quando eu não tinha consciência. E quando eu fecho os olhos, eu tenho a possibilidade de ter a consciência de mim mesmo, e aí a gente chama isso de feto. E é quando a gente já está diferenciando e construindo o nosso cérebro. Por que isso é importante a gente saber agora? Porque tudo aquilo que a sua mãe ou que aquela pessoa durante a gravidez passar, vai estar modulando, vai estar imprintado nos tecidos informação. E o que isso tem a ver com a análise reichiana? Eu não entendi direito isso. Me explica de novo. Ó,
eu falei que cada célula do nosso corpo tem o mesmo código genético. Então, aqui é G, 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 aqui é A, aqui é T, 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 T. Então, aqui é cérebro, aqui é tireoide, aqui é o coração e aqui é o intestino. O que diferencia o cérebro do intestino, já que o código genético é o mesmo? É essas bolinhas que estão diferentes. Bolinhas pretinhas, eles estão ativados, é a metilação. Bolinhas brancas, eles estão inativados. Então, quando a gente compara aqui e aqui, a gente sabe que no intestino, esse gene vai estar reprimido, vai estar expresso, e aqui vai estar reprimido. E é graças a essas diferenças que acontecem que a gente vai tendo a especificidade, a diferenciação somática, que é a construção dos nossos órgãos. Então, imagine que quando a gente está construindo os nossos órgãos, que leva para o cérebro a vida toda, o coração, o pulmão, se eu tenho algo que atrapalha a minha evolução, isso vai ficar marcado nesta diferenciação. Então, quando a gente trabalha com memórias de dor, o trauma ou as doenças que relacionam a uma memória primordial, a gente precisa entender que isso é de base bioquímica e eventos passados na nossa vida, para o bem e para o mal, aquilo que nos trouxeram mais resistência, mais evolução, mas aqueles que também trouxeram mais desafios de existência, mais dificuldades em sobreviver, maiores as carências, eles vão sendo imprintados também na evolução do amadurecimento do nosso cérebro e no futuro eles se revelam em situações de doenças físicas ou mentais. Então, a base da saúde, se a gente pudesse falar, são memórias e genes. E essas memórias estão no nosso genes pela epigenética. E isso é para tudo. A gente não consegue provar, 100%, mas todas as evidências, é assim que a gente fica elegante na ciência, as evidências demonstram que é assim. E como é que a gente foi ver essas evidências? Agora que a tecnologia trouxe, eu fui olhando os genes. A gente foi olhando que a obesidade, a hipertensão, diabetes tipo 2, ataque de coração, problemas cardiovasculares, psicopatologias, déficits cognitivos, doenças neuroendócrinas, desordens neuropsiquiátricas, Alzheimer, distúrbios do comportamento, do desenvolvimento, alterações de humor, tendências suicidas, asma, tudo isso estava ligado com, não só com genes, mas como eles estavam sendo expressos, com a epigenética. E aí, a gente olhou para o passado, então aqui é o futuro, a doença, a gente olhou que tipo de genes e a carga da epigenética e olhamos para o passado dessa pessoa. A gente olhou para como foi a dieta da mãe, como era o estado mental da mãe, que situações de violência ou abuso ou guerra as pessoas passaram e outras a ser conhecida. E a gente percebeu, então, que não só tínhamos que perguntar como você está, mas é de onde você veio, como foi o seu passado. Por isso que é tão importante na análise haitiana, mas na prática médica, fazer a anamnese. É na narrativa histórica que vem as nuances de todos os detalhes daquilo que é contado ou daquilo que o paciente, no traço dele, ele vai nos dizer ao relembrar memórias e que tem esse espaço no nosso sétimo. Então, quais são as doenças que mais matam na vida? São todas aquelas que eu trouxe anterior. A primeira, coração. A segunda, derrame cerebral. A terceira, problema de pulmão, obviamente ligado com questões de tabaco. Aqui, câncer de pulmão, também, a suscetibilidade principalmente, e questões ocupacionais. Hoje, Alzheimer e outros tipos de demência ocupam uma coisa que é da nossa geração. A gente tem que olhar para as doenças neurodegenerativas como as questões da praga. Se a gente olha um vírus
Interessante, o vírus ele vem pela pele, né? Depois pelo pulmão, e quando complica mais ainda vai para o cérebro. Por isso que vírus sempre assustou a gente. Então, se a gente olha uma catapora, um sarampo, tem o rubéola, né? Tem o vermelhidão da pele. E quando saía esse vermelhidão na pele, a gente sabia, né, fazia cataplasma, banho de galinha, aquecia, porque a gente queria que a doença expurgasse pela pele, né, pelo vermelhidão, pela febre. Quando não tinha isso, a gente provocava por meio de todas essas questões. No passado, né, já era esse conhecimento de que a doença tinha que sair pela pele. Quando não saía, sabia que ia complicar e geralmente levava a tosse, pneumonias, as pessoas, né, a evolução de todas essas doenças, da pneumonia intersticial, é a pneumonite. A gente fala de pneumonia, mas na verdade seria uma pneumonite, é uma inflamação grande, né? Não é só uma infecção, é uma inflamação. E quando ele evolui e não morre disso, ele vai ter a encefalite. Então, se a gente olha o Guillain-Barré, que é uma doença que às vezes a gente pega, é um herpesinho que foi direto lá para o cérebro. Mas tem um vírus que a gente conhece muito bem, que é a polio, que ele faz esse caminho rápido, né? Em 2 dias, ele passa por tudo isso e vai no cérebro e nos causa as doenças. Por isso que também, por exemplo, na Covid, a gente vê as pessoas tendo queixas neurológicas, né? A dor de cabeça que a gente tem do vírus. Né? Por que dói a cabeça? A gente tem vários tipos de dor de cabeça, mas tem as alterações de corpo total. Quando a gente está com o corpo doendo, né? As dores, essa sensação de muito cansaço, eu não estou vencendo a gravidade. É o sistema nervoso que já está nos avisando que a gente precisa ficar atento. As outras doenças respiratórias, diabetes, morte traumática por estrada, acidente, aqui é mais homens, fígado ligado ao álcool e câncer de estômago agora ligado ao refluxo. Então, essas são as doenças que mais matam. E o que essas doenças têm a ver com a epigenética? Foi muito fácil fazer a correlação. Então, hoje, doenças como osteoporose, disfunção imunológica, Alzheimer, doenças dispersivas pelo ar, a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica, obesidade, pressão alta e diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade, doenças do coração, doenças de prematuridade, alterações neuroendócrinas, né? Pessoas que não crescem ou são puberdade antecipada, doenças renais, depressão, o transtorno bipolar, o TOC, a esquizofrenia, os problemas sociais, alterações de cognição, então as doenças, as neurocognitivas do desenvolvimento, câncer e hipercolesterolemia, e quase todas, viu? Isso aqui acho que é um trabalho de 2014, mas mostra que é na relação da ancestralidade e que tem a ver no momento, não só de como foi gerada essa pessoa, mas tudo o que os seus descendentes passaram leva a essas modificações ou criações de marcas epigenéticas, né? E que a gente chama isso, na análise haitiana, de traços, são traços do nosso caráter, até com essa bagagem que a gente vem. E que a gente vai modificando e que o acting, e a gente vai ativando e trabalhando com isso de diversas maneiras. Então, como hoje as doenças se originam, né? A gente podia falar aqui, o Barker, que é esse senhor aqui, é um inglês também, e ele, em 1970, ele percebeu, no final da década de 70, ele percebeu que começou a ter uma epidemia de obesidade, foi quando o mundo começou a acordar para a obesidade, para o diabetes, para a doença cardiovascular, miomas, as doenças reprodutivas, dificuldades de fertilidade, né? A Louise Brown é do final de 80. Já não era, as pessoas estavam sofrendo de coisas muito diferentes. Eram as que mais matavam e não era, já sabia que não era genéticas, era outra coisa. A gente chamava isso de comportamental, doenças de escolha, doenças de estilo de vida. E ele percebeu que quando o bebê, ele relacionou isso que aqueles que tiveram baixa nutrição ou aquelas pessoas que vinham gordinhos, né, quando nascem,
Quem tem bebê em casa sabe disso. Ele recebe o Apgar, né, que é de 0 a 10. Todo mundo gosta de receber o Apgar de 1, 5 e 10 minutos, né? E também o peso. A gente fala que é um adequado para o peso gestacional, um pequeno, né, o PIG e o GIG. Então, é o AIG, PIG e GIG. Um de baixo peso e um de grande peso. E ele relacionou isso já, nessa época, falando essas pessoas que tinham muito e que tinham nada, tinham maior vulnerabilidade. Esse aqui, os bebês grandes têm grande problema de ficar na UTI porque eles descompensam rápido cálcio e glicose. Moléculas da vida e as moléculas da contração, eles são hipotônicos. Então, eles perdem o ar rápido. E os pequenininhos, a placenta é pequena e eles vêm menores. E o que ele mostrou? Ele falou, olha, tem alguma coisa, né? Ele postulou, na realidade, esse nome, fenótipo poupador. Então, tudo que é fenótipo tem a ver com a epigenética, tudo que é genótipo tem a ver com a genética. O que é um fenótipo poupador? Aquele estresse que aquele ser vivenciou pelo cigarro, pelo trauma, por excesso, durante a gestação, vai, em nome da vida, genes que não deveriam ser expressos naquela época começam a ser expressos, ou seja, intrauterino. E essa pessoa, em nome da vida, ele lança a mão de drive de vitalidade, que ele deveria usar isso lá na frente, nas fases mais precoces da vida. Ou seja, ele desgasta o quantum. Ele é alguém que pode ter vindo com uma quantidade de energia boa, mas se desgasta frente que ele tem que sofrer muita resistência, ele tem que atuar com muito desafio, ele tem que ser muito resiliente para lidar com esse perigo, essa ameaça que vem da mãe ou de tudo aquilo que vem fora dele, né? O si sou eu, tudo que é o outro de si é o que está fora. A primeira relação da vida é a intrauterina, é o outro de si, a parede do útero, né? A relação da placenta com essa parede. Então, esse fenótipo, a gente poderia resumir assim, é alguém que vai nascer já apressado na vida. Então, por isso que morre mais cedo. E a gente agora está tentando ajudar isso de uma maneira melhor. Vai morrer? Não, lembra? A epigenética mostra que a gente tem a escolha de uma maneira muito boa, que é basicamente fazer exercício, comer bem, dormir bem e fazer terapia, acho que é bom. Mas buscar o bem-estar. Então, esse fenótipo poupador tem algumas questões que eu não vou discutir agora, porque na época ele não foi muito aceito, porque o povo da África não era bem assim, né? Mas se a gente olha, né, a África hoje, os nossos maiores corredores vêm da África. Então, todo estresse, né, não esqueçam disso, tudo que a gente passa como estresse, como desafio, o nosso corpo entra na flecha evolutiva. Então, é para evoluir. Então, a resistência, tudo que nós somos hoje são memórias de todos os nossos antepassados. Deixei o meu trabalho, meu artigo, exatamente para, não sei se vocês leram, mas de mostrar que as nossas memórias estão nos nossos genes. E o que a gente sabe, as nossas estratégias, elas são de milhares de anos de muito êxito, né? Algumas coisas são novas, mas outras encerram circunstâncias diferentes, né? Ortega y Gasset fala, eu sou eu e a minha circunstância. É a própria definição de epigenética. A circunstância, como foi a gestação de uma pessoa, de uma mãe tapágica, ela realmente é modificada nas suas possibilidades. Mas pode dar a essa pessoa, depende de vários pontos de vista, mas do quanto e das escolhas que foram feitas, da educação que ela recebeu, da alimentação, depois uma transformação para a saúde, né? Se a gente olhar as questões de filhos adotivos, e de como essas, possivelmente, a gestação foram, do que foram passadas as memórias da gestação, e a gente vê muitas pessoas que estão muito, né? A gente vê relações muito boas, mas a gente vê também relações de trauma, de doença. Então, como que a gente foi buscar certeza dessa hipótese do Barker? Primeiro, a primeira grande foi na fome holandesa, né? Conhecida no mundo todo,
Porque pela primeira... o mundo sempre teve fome, mas nunca em país rico. Nunca ninguém soube de que rico passasse fome. Era uma questão de luta de classes, né, se a gente olhar. Então, de um lado estava a Holanda, invadida pelos alemães, e eles eram muito espertos, né? Um povo que drena mar. Então, eles tentaram se organizar e salvar as suas comidas, mas o alemão, somente na parte mais do interior, oprimiu muitas populações que ficaram restritas do alimento, e mais de 80 mil pessoas morreram na fome holandesa, porque foi um dos piores invernos também, entre novembro de 44 e maio de 45. E na Holanda, percebeu-se, algumas décadas depois, que estavam morrendo mais gente, mais adoecendo, e foram ver que eram exatamente aqueles bebês que tinham sido gerados nesse momento de fome de suas mães. E o detalhe, né? O que esta criança, o que estava aqui na gestação e dos seus irmãos mais velhos, eles não passaram. Então, esse que estava a mãe grávida trouxe problemas para o seu bebê, mas para os seus irmãos que já tinham nascido e sofrido, a relação então do gene alvo lá que trouxe a evidência científica que era genético e também epigenético, né, hipometilado, mostrou que o ambiente intrauterino, né, esse campo é muito importante e que a gente tem que preservar o tempo todo, e por isso que a análise reichiana já traz na anamnese como foi sua gestação. Então, isso é muito contemporâneo e vocês têm o privilégio de poder olhar isso agora de uma maneira mais, não epistemológica, mas também de bases científicas de comprovação. Para mim, isso é importante, é isso que eu venho trazer para vocês. Obviamente, quando a Holanda trouxe essas questões, e essa questão, o sueco, que tem uma das medicinas mais bem documentadas e sociais, falou, ó, precisamos olhar. Então, nos anos de 1801, 22, 28, 44, 63 e os outros anos aqui, foram alternados em anos, né? Nessa região aqui de Överkalix, na Lapônia, na Suécia, bem lá em cima, já no Círculo Ártico, um lugar muito com desafio climático. Lá teve anos de vacas magras e vacas gordas, ou seja, invernos ruins, colheitas ruins, invernos a menos, colheitas boas. E isso, para aquelas pessoas nessas épocas, era traduzido em mais saúde, menos saúde. Então, o que a gente viu na Holanda, a gente foi vendo aqui, em um momento mais concentrado, em poucos meses, aqui foi se vendo ao longo da geração. E aí eles perceberam que o primeiro momento, os nascidos desses pais que passaram fome e outras não, os homens foram ficando mais resistentes. Ou seja, aquilo também que os seus pais passaram como privação, na primeira geração fez com que os homens ficassem mais longevos, as mulheres não. E quando chegou no terceiro, eles eram muito mais longevos que a maioria, inclusive ao redor. Mas as mulheres não. Indicando que também algumas doenças, algumas marcas, elas são muito... tem a ver com o cromossomo. Então, não adianta só agora a gente perguntar, né, de onde você veio, mas a gente tem que olhar que a história de um homem e a história de uma mulher realmente são diferentes. E é o que a gente vê. Então, tem algumas aptidões da nossa vida que a mulher tem mais facilitada e é cromossômica, não é sexista. Óbvio que a gente cria as habilidades pela educação, mas dentro de si existem diferenciações e que quando a gente entende, compreende, isso faz um processo de inclusão mais fácil pelo saber. Então, aquilo que a análise reichiana fala, que a história das relações vividas em cada fase do desenvolvimento é definida pelo que ficou gravado no sistema Si, são as marcas epigenéticas no nosso gene, e é com elas que cada um de nós
tem trabalhado no seu setting terapêutico para entender quais são essas marcas, para discriminar. E os actings, às vezes, não conseguem trazer a memória clara, né? Mas ele vai trazer a memória implícita. Então, algumas coisas muito primordiais e que são curativas. Então, olhando pela flecha do tempo e na origem das doenças, a gente fala que a gente adquire, pela epigenética, 3 momentos. No momento daquilo que vem do meu pai, do quanto desse espermatozoide e toda a história pregressa desse meu pai, toda a história pregressa da minha mãe e o momento da minha concepção e diferenciação celular. Então, durante toda a gestação, em todos os meses, a gente tem essa vulnerabilidade. Por isso que, nesse momento do presente, a gente pode cuidar cada vez mais e com mais consciência de nossas grávidas. E é por isso que a Sociedade Internacional de Pediatria, de Clínica, Ginecologia e agora a OMS coloca que a gestante terá que ser a pessoa mais bem protegida desse planeta. Imaginando que a gente está numa época de não só de pandemia, mas de exílios, de guerra, que gerações que a gente vai ter que trabalhar no futuro. Talvez a Covid mostre que a gente precisa trabalhar mais em comunidade, porque a violência, às vezes, pode vir dos nós mesmos. Então, e o que é essa questão? Tem a ver com o sistema nervoso. É uma aula que vocês receberão mais para frente, com a Edna. Mas, durante o nosso período embrionário, a gente tem o desenvolvimento dos nossos cérebros de várias maneiras, né? Daquele cérebro que, ora, ele é mais reptiliano, ora, ele é mais de mamífero, e, finalmente, próximo do nascimento, né? Do 7º para o 9º mês, que ele fica mais neocortical. A gente pode voltar nisso em outro momento, se precisar. E cada processo desses acontece uma diferenciação, então, do processo da célula nervosa. Então, no nosso cérebro, ele nasce de dentro para fora. Então, uma sinapse, ela surge bem no comecinho e no meio do nosso cérebro, em volta ali do tálamo, dessa região toda, e aí ele vai mandando as nossas expressões dos nossos dedos, as redes neurais são formadas, indicando que, por isso que fica mais no processo de adquisição da capacidade de memória, eu já vou tendo memórias implícitas, imprintadas, né, fixadas por essa questão. Então, a sinapse, ela surge já logo no começo, né? Aqui está a sinapse. Então, tudo que a gente possa entender que uma pessoa passou na sua vida, no processo do sistema, da diferenciação do sistema nervoso, eu posso já deixar a minha marca na própria diferenciação. Então, por isso que algumas questões são tão primordiais na nossa vida. E é desse lugar que agora, cada vez mais, a gente fala das doenças da saúde mental. Então, de uma maneira mais fácil, aqui mostra que quanto mais precoce a gente tem a doença, em relação à flecha do tempo, mais inerente é daquela pessoa, ela pega mais. Então, é bem conhecido essa máxima de que quanto mais precoce o trauma, maior o dano. E hoje a gente tem uma base muito evidente, que a análise reichiana traz também, mas é uma prova agora cabal de que a gente não precisa tomar muito cuidado e dar mais atenção naqueles que vão ser gerados, então nas grávidas, e nas perguntas que a gente possa fazer. Então, herdamos traumas? Era essa parte, né, que faltava. Primeiro que a gente vem, então, durante a gravidez é complicado, mas e aí? Pois é. Então, a gente sempre aprendeu da herança genética e agora, na perspectiva dos nossos pais,
a gente tem já uma herança epigenética já cada vez mais bem constituída e comprovada. O que é isso? Aquilo que a minha avó passou na gestação da minha mãe, nas suas células primordiais, me marcam. Ou seja, eu sou o que eu viria a ser, o que estava de um dos óvulos da formação da minha mãe na geração do meu pai. Então, a gente vê, numa gravidez, 3 gerações. Então, Darwin estava certo, a gente leva milhares de anos para se adaptar. Mas na epigenética, a gente mostra que a adaptação pode acontecer em 100 anos, que é o que a Suécia mostrou. Então, as nossas capacidades adaptativas, de resiliência na vida, ela é muito rápida. E isso graças à epigenética. Então, para explicar. Isso é graças a nós, mas graças à epigenética para explicar. Então, como que eu posso, o que acontece com trauma, uma geração de trauma? Quando eu sou exposto a um trauma, eu posso sofrer, mas os meus filhos não têm nada, não vão acontecer nada. A gente não sabe porque a gente conseguiu anular, óbvio que a gente sabe, a gente ainda não tem evidência, porque essa herança epigenética tem 5 anos, talvez, de boa constituição. Ela era idealizada, mas não comprovada. E é aquilo que a gente vê, né? A gente percebe que a diferenciação de um paciente que vai se autoconhecendo, o processo da análise reichiana, ele vai ficando diferenciado em relação àquele ambiente que ele nasceu, daquilo que ele foi culturalmente, as suas relações. Isso vai trazendo saúde, né? Por isso que chama psicoterapia, é um tratamento. E o dano pode persistir na segunda, mas não na terceira. E a gente considera aquilo que é uma herança, aquilo que fica em 3 gerações, ou seja, é uma marca que vai ficar para a humanidade, para o bem ou para o mal. Então, muitas das nossas aquisições de habilidades de milhares de anos, a nossa neurocognição, a nossa neuroaprendizagem, a neurolinguagem, ela é derivada exatamente de genes selecionados que foram recebendo suas marcas, né, os seus traços, e foram sendo aprimorados, e assim a gente está. Então, a gente tem algo que demora milhares de anos para se valer a pena, que seria o filogenético, na evolução entre espécies, mas dentro da ontogênese humana, em 100 anos, eu já posso ter ganhos de situações que me dão maior chance. E quem que mostrou isso para a gente, essa comprovação? Opa! Foi essa mulher, essa senhora, Rachel Yehuda, ela é do Mount Sinai, de Nova York, conheço pessoalmente. Ela pesquisa estresse traumático. Ela é uma psiquiatra. E por que eu falei que eu conheço pessoalmente? Porque ela é muito simpática. É incrível como alguém que trabalha com da comunidade judaica, que trabalha de uma maneira muito disciplinada, elegante na ciência, e conhecer não significa intimidade, conhecer conversei com ela. E ela pôde trazer, pesquisar na comunidade judaica de Nova York, ela foi percebendo que tinha um povo, um ramo de famílias que tinha mais depressão e outro que não. E ela foi um trabalho muito elegante, é uma linha dela, mas nesse trabalho, que ela publicou então em 2016, ela mostra que ela comparou dois ramos de família, irmãos que não passaram pelo Holocausto, pelo campo de concentração, e aqueles que passaram pelo campo de concentração. E ela foi olhando para os seus filhos, o que acontecia. Então, naquele que passou no campo de concentração, uma marca foi criada, obviamente, de trauma. E que o ramo que vinha disso, essa marca foi perpetuada, por isso que ela havia maior prevalência do transtorno de estresse traumático, diferente daquele irmão que tinha conseguido escapar e não passar dos horrores de um campo de concentração, mostrando
Então, que às vezes nós estamos mitigando no presente questões dos nossos pais, e é já da comunidade humana, e a gente precisa começar a olhar para isso com maior cuidado. Desde então, a herança epigenética está todo mundo pesquisando, e não só na Europa, né? Países africanos, Zulus, que processos de genocídio, né? As marcas, as mulheres grávidas no 11 de setembro, elas estão sendo acompanhadas, essas crianças também. Muita coisa importante para nos ensinar o que não fazer ou como cuidar melhor, porque um dos grandes desafios da saúde é a saúde mental, é aquilo que nós todos atuamos. Né? É fácil tratar câncer, é desafiador, mas hoje tem uma inteligência. A saúde mental, a gente está criando cada vez mais inteligências para poder ser mais cirúrgica, mais rápida, mais efetiva. E eu entendo que a análise reichiana que tem hoje a ferramenta importante que faz essa conversa de uma maneira eloquente, convincente, execuível, e que a gente confia, porque é o que a gente vê. Então, quais são como é a maneira que a gente trata? A saúde mental está adotando da epigenética os endofenótipos, que é nada mais do que, antes de chegar no fenótipo, entender quais são os aspectos biopsicossociais das origens das doenças psiquiátricas, né? Então, eu quero saber qual é o padrão biomolecular, comportamental e da neuroimagem, porque olhando na ontogênese da psicologia, né? Ou talvez na filogênese da psicologia e da psiquiatria, ambas ainda atuam com muita pouca conversa da ciência em suas teorias. Eu conheço, não muitas, né? Mas daquelas que eu conheço, a análise reichiana que tem a conversa mais já é uma possibilidade terapêutica para que incorpora a neurociência dentro desses critérios que a Organização Mundial da Saúde trouxe, né? Que só não tinha aqui a galeria, às vezes me atrapalha. Então, que todos esses padrões têm que ser associados com a desordem, com a doença, que os traços característicos, é tão interessante, né? Porque aquilo que a gente fala do traço, a gente na epigenética também fala do traço. O traço característico, né? Ele é presente, é herdário, né? Então a gente vê que é daquela comunidade, daquela família, daquela população, e que diferencia. Então, isso que é o endofenótipo, que hoje é a base dos estudos em saúde mental. E mais ou menos seria isso aqui. Eu olho para o diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia, né, e eu vou tentar ver um fenótipo para ele. Então, eu vou para o genótipo, para a genética. Qual o gene que estaria ligado? Quais alterações celulares musculares? Aonde no cérebro, na mente, né, na anatomia, está ligado? Que redes neurais na função neurológica e como essa pessoa é o comportamento dela. Então, é assim que hoje a gente pesquisa ou está se tentando. E por quê? Porque se a gente olha para a formação das sinapses e a possibilidade do que a gente tem, do que a gente desenvolve e do que fica, tem a ver com o uso. Então, também a gente tem que olhar para os nossos adolescentes, e principalmente a idade até os 7, 8 anos, porque eu vou construindo muitas sinapses. Mas no processo da sinapsogênese, ela só fica aquela que é mais usada. E hoje a gente entende que dentro da saúde mental também, e cada vez mais a gente vê, é isso que eu tenho observado, vem jovens já com aspectos cognitivos, com fenótipo de uma doença muito complicada, né? Uma apatia, uma depressão, uma experiência muito apressada, acelerada de eventos epigenéticos por droga, alimento, etc. E
uma vez não usado o que desenvolvemos aqui, ela é deletada. Então, isso aqui é numa evolução normal. Frente a um estresse, não mais da gestação, daquilo que os nossos pais vieram, a gente tem que dar atenção agora para a puberdade. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a análise reichiana tem que entrar, e é um convite para aquelas pessoas que olhem para essa população. Então, a esquizofrenia dentro do endofenótipo, ela veio da relação do estresse intrauterino, as evidências que vieram do animal, as questões moleculares, e assim, isso a gente tem condição de fazer. E hoje a gente já traz questões que vão nos alimentar melhor, de que um genótipo leva a um fenótipo esquizoide, esquizofrênico, com várias informações. Então, a psiquiatria e a psicologia, elas sempre trabalharam em bases empíricas. E agora, cada vez mais, a gente pode associar ao conhecimento científico, que é a neurociência que dá, mas a mesma neurociência, sem a epigenética, não confirmaria as questões. Detalhe que, quando eu uso a ressonância funcional, de fato, por imagem, eu posso dar a base de qual é a rede neural funcionando na evolução de um fenótipo de doença mental. Mas mesmo ela, para entender qual é a rede ativada, eu tenho que entender a parte molecular. Então, a gente tem essa dimensão da vida, do molecular, do celular e do anatômico agora, do cognitivo, como uma ampliação, uma evolução na nossa flecha do tempo. Então, o atômico, o molecular, o celular e o cognitivo, eles têm se encontrado finalmente, e isso é ótimo. Então, quando a gente olha para um cérebro hoje, né, a gente aprendeu pelo sulco, pelo giro, e agora a gente vê pelo conectoma, que são as conexões do nosso, né, do cérebro. A gente sempre aprendeu de que tinha um lado esquerdo e um lado direito. Hoje a gente sabe que para fazer qualquer coisa, o nosso cérebro tem relações sempre duais. O equilíbrio sempre são os dois lados. Não existe um cérebro direito e um cérebro esquerdo. Então, são mais ativados, mas é um conjunto, né, disso tudo. E as redes neurais, que agora a gente consegue começar com a difusão espectral de luz, né, para mostrar que são essas imagens maravilhosas, e aí a gente precisa entender de que tudo isso é uma rede neural e que não será nessa vida nem com inteligência artificial que a gente vai conseguir entender exatamente tudo isso e passar para ser uma inteligência aplicada, mas nos dá a responsabilidade da gente poder cuidar do outro e de nós mesmos de uma maneira mais responsável e também mais biológica. A humanidade já teve momentos que a gente ficou muito fora do corpo, né? A análise reichiana, epigenética, traz essa questão, de olhar essa relação mente-corpo, né? Todas as mentes que a gente tem na nossa vida, né? Aquilo que na análise reichiana a gente fala da mente encarnada, da mente da simulação e da mente de traço. Então, o que é como recado? Quais são, quanto menor o impacto, quanto maior o impacto do ambiente nas oportunidades da vida, melhores as chances. Então, quanto maior o dano, menor a chance. Então, na oportunidade de saúde, a gente tem que olhar nessa escala de que o tempo todo a gente tem as possibilidades de recuperação, de autorregulação. Mas é lá para trás, então, da gestação, da questão fetal e antecessores que a gente precisa transformar. Como a gente não tem como transformar o passado, a gente precisa começar a trabalhar com o futuro para que essa curva seja diferente nas próximas gerações. Era isso que eu queria falar.